We're just gonna abandon ourselves, amen, church. Jesus, you're so good. We thank you for your love. Oh, we worship you, Lord. You shine a light into my night. You set my feet to dancing. Faith is rising as I look upon your grace. We sing Jesus. Jesus, your name, shattering chains, shadows cannot resist your light. Oh Lord, you raise my soul from ashes into light. Pour out your grace like a flood. You fill my life with a glory. Your love changing my heart. Jesus, to you be all the glory. Let your name be lifted higher. Whoa, your grace has set my heart on fire. To praise your name, how we worship you, Lord. Come and set us ablaze. Set me ablaze with passion and praise. Jesus, you destined me to reign. Your power of life in me has overcome the grave. Pour out your grace like a flood. You fill my life with greater glory. Your love changing my heart. Jesus, to you be all the glory. We lift up your name. Let your name be lifted higher. Your grace has set us Lord. Let your name be lifted higher. Your grace has set. Pour out your grace upon us. Pour out your grace like a flood. You fill my life with greater glory. Your love changes my heart. Jesus, to you be all the glory. To you, Jesus. If you believe in the favor of God, let me hear you say amen. Church, if you believe in the favor of God, let me hear you say woo. Church, if you believe you have the favor of God, wave your hands and make some noise. I'm standing. I am standing. Come on. Under an open heaven, drenched by endless showers of grace. I'm surrounded by love and tender mercy. As so freely I receive. Now I've got every reason to rejoice. You're a myriad favors of my life. It's got nothing to do with what I did, but it's all about what you've done for me. And because of the cross, it's plain to see. I'm really broken, but saved, now I am free. And I rejoice in everything you've done. In everything you've done. Come on, clap your hands with me. Let's sing this together. No more striving. It's a finished work. No more striving, 'cause I have been forgiven. Made forever. Righteous and whole. I'm secure in this hope that is unwavering. And I believe it. My future is bright. 'Cause your word is my life. Let's say
Paz, igreja. Quero te dar as boas-vindas ao nosso culto online e eu estou alegre por poder falar para você a palavra de Deus hoje. Eu me alegro com a palavra de Deus porque toda vez que tocamos na palavra, tocamos na vida. Sabe, tem muitos benefícios que a Bíblia mostra que vêm para nós quando recebemos a palavra. Isso diz respeito ao espírito, alma e corpo. Sabe, quando Deus te fez espírito e é quem você é, quem realmente você é. A parte de você que nasce de novo, quando a Bíblia fala nascer de novo, essa parte que nasce de novo é o espírito. Amém? E também a sua alma está sendo salva. Amém? São as suas emoções, a sua mente, os seus sentimentos e também a sua consciência. É onde a sua emoção, a sua alma vive. E também afeta o corpo, e o corpo é a saúde. Deus quer salvar o seu corpo também. Amém? E a Bíblia fala que os benefícios da palavra de Deus são tantos, mas se falando particularmente desta parte que é tríplice, que é o nosso ser, a Bíblia fala do espírito que nasce de novo, não de semente corruptível, ou seja, não da semente do homem. Essa parte é o corpo que nasce da semente do homem, mas a outra parte, o nosso ser, nasce de novo de semente incorruptível da palavra de Deus. Aleluia! Amém. Este é o nosso espírito e a nossa alma. Em Tiago 1, verso 21, diz: recebei com mansidão a palavra em voz enxertada. Olha, Tiago escreveu isso para crentes. E está falando para aqueles que são salvos, que já nasceram de novo. Recebei com mansidão, recebei com humildade a palavra enxertada, a palavra plantada, que é capaz de salvar as vossas almas. Até os crentes precisam ser salvos. E você sabe que as nossas emoções precisam ser salvas, amém? Pastor, às vezes eu fico muito nervoso e eu não sei porquê, eu acho que isso é um vício. E parece que nada me ajuda, eu entro nesse ciclo de irritabilidade e ira e amargura. Mas olha, a palavra de Deus pode salvar a sua alma até nessas áreas, amém? E como será que uma alma que é salva se parece? É uma alma que está alegre, em paz, está tranquila, amém? E tem muito equilíbrio, muita calma, glória a Deus, e desfruta da paz de Deus. E a Bíblia diz, também em Provérbios 4, verso 22, sobre o corpo, quando recebemos a palavra de Deus, diz assim, porque são vida, a palavra de Deus é vida para os que as acham, e saúde para todo o seu corpo. No hebraico, a palavra para saúde é marpei, que vem da palavra rafá. Marpei é um substantivo, que também é usada para medicamento, saúde, e para cura. A palavra de Deus, quando você recebe, é vida para você. E não é só vida para você, mas saúde, marpê, saúde e cura para todo o seu corpo. Sabe, alguns medicamentos que tomamos para uma certa doença no nosso corpo pode ter um outro efeito que não vai ser muito bom para outras partes do corpo. E sabemos disso, às vezes você tem que ler as instruções de contraindicações, amém, antes de você tomar aquilo, para que você também não combine esse medicamento com outro que não vai ser bom para você. Mas quando recebemos a palavra de Deus, é saúde para quê? Para todo o seu corpo. Amém. Pode tomar o tanto que você quiser. Amém. Que você seja viciado na palavra. Aleluia. Glória a Deus. A palavra ministra para nós no espírito, na alma e no corpo. E eu creio que a palavra de Deus hoje vai ser plantada na sua alma, salvando a sua alma, salvando a sua mente. Amém. Até mesmo salvando você de alguma demência. Amém. Salvando você da perda da habilidade de usar o seu cérebro, a sua mente, e te proporcionar a mente de Cristo. E se o seu corpo está sofrendo, você está doente de alguma forma, a palavra de Deus vai ministrar vida para o seu corpo e saúde e cura para toda a sua carne. Amém? Vamos direto à palavra de Deus? Em Hebreus, que diz, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam, diz a palavra. Perceba que, sem fé, a Bíblia diz claramente, é impossível, e aqui não está dizendo que Deus pode usar isso para declarar que isso é somente um erro do homem. Não, é impossível. É impossível agradar a Deus. Não é algo que nós podemos ficar dizendo. Sabe, algumas pessoas caminham pela fé e outros a fé deles não é tão forte assim, mas olha, é nossa responsabilidade aprender como andar pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz, pela graça sois salvos mediante a fé.
Amém. Tudo que recebemos de Deus é pela fé. Tudo mesmo. É a moeda do céu. Mas olha, a fé não é algo que você precisa estudar e dividir em diferentes partes e ficar estudando, porque quanto mais estudamos, parece que a fé vai embora. Amém? É como um pássaro, você coloca o foco naquilo e vai perto dele, ele acaba voando, mas quando você olha para Jesus, a fé brota dentro de você. Amém? Olhando para Jesus, a fé vem de forma natural ou de forma sobrenatural. Glória a Deus. E olha, eu quero te falar que sem fé é impossível agradar a Deus. Então devemos entender um pouco sobre como a fé é. O que é isso? Ter fé. A fé, isso vai te ajudar, porque essa definição já me ajudou muito. Amém? Não é a definição de fé, porque a fé é a substância daquilo que se espera. Está em Hebreus 11:1. E também diz que é a certeza daquilo que se espera. Sabemos disso. Tem uma outra versão que diz que a fé percebe como um fato real aquilo que não se manifestou nos sentidos. Amém? Tudo isso é muito bom, tudo isso define a fé. Mas como ela funciona? Sabe, no nosso dia a dia, na vida das pessoas que andaram pela fé na Bíblia. Amém? É assim. A fé é ter uma boa opinião sobre Deus. Toda vez que você pensa o melhor de Deus, você pensa que Deus é por você e não é contra você, é a primeira área que o homem precisa se arrepender. Você se lembra do que o apóstolo Paulo falou em Atos 20? Ele disse, eu prego o arrependimento para com Deus. Viu arrependimento ais, em grego, para com Deus. O que é isso? Mudar de ideia a respeito de Deus. Você pensava que Deus era contra você? Que Deus só queria te julgar? Não, não, não. Agora você muda de mente. Amém? Isso não é verdade. Deus é por você. Ele é como o pai do filho pródigo, que ficou esperando por seu filho. Amém? Todos os dias esperando, e quando o filho chegou, e ele pôde vê-lo, ele correu para o seu filho. É tempo para nós, igreja, mudar a nossa mente a respeito de Deus. Amém? E ainda estamos aprendendo sobre Deus e tem áreas na nossa mente que precisam mudar para com Deus. Amém? E arrependimento para com Deus, mudar a mente a respeito de Deus. Agora ele é por mim, ele enviou o seu filho, ele não poupou o seu filho por mim, mas o entregou por todos nós. Como ele também não nos dará gratuitamente? Amo essa parte. Com ele todas as coisas. Amém? Como ele também não nos dará gratuitamente. Com ele todas as coisas. Deus é por você. Deus não está contra você. Aleluia. Precisamos mudar isso e pensar bem de Deus. Se Deus fala confia em mim e não revela algo para você, é porque ele sabe o que é melhor para você. O melhor dele para você. Amém? Ele quer te transformar segundo a imagem de Jesus Cristo. Às vezes acontece algo na nossa vida que não entendemos, mas temos que ter sempre fé em Deus. E o que é fé? É ter uma opinião positiva sobre Deus. Amém? A Bíblia diz, pela fé, Sara recebeu a virtude de conceber, está em Hebreus 11. Pela fé ela recebeu, quer dizer que ela tinha uma boa opinião de Deus, e na verdade diz isso, porque diz, como essa mulher estéril teve filho? Porquanto teve por fiel aquele que tinha prometido. Amém? Uma outra versão diz que ela o considerou fiel. Uma das melhores coisas que podemos ter no coração é sempre, quando não entendemos alguma coisa, é dizer Deus é fiel. Amém? Deus é fiel. Tenha sempre uma boa opinião de Deus. Amém? Descansa nele. E diga sempre, Senhor, eu te agradeço, porque todas as coisas cooperam para o meu bem. Amém? Amém? Você se lembra quando Jacó ouviu aquelas notícias que Simeão, seu filho, foi capturado pelo governador do Egito, que na verdade era José, seu filho, mas ele achou que José estava morto. Amém? E quando os outros filhos voltaram e disseram que o governador do Egito tinha, então, prendido Simeão e que ele não o soltaria e não lhes daria mais pão até que eles levassem o filho mais novo, que era Benjamim. E o pai disse assim, vamos ler. O pai disse, então Jacó, seu pai, disse-lhes, tendes-me desfilhado, José já não existe, e Simeão não está aqui, agora levareis a Benjamim? Todas estas coisas vieram sobre mim, todas essas coisas vieram sobre mim. Não, 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 Jacó, tudo isso está contribuindo para o seu bem. É o seu filho que está dando ordens, amém? Para te levar para que ele cuide de você, para te levar onde tem provisão e riqueza no Egito, para te levar e cuidar de você. Não, Jacó, essas coisas não vieram sobre você. Todas essas coisas contribuem para o seu bem. Amém? A razão por quê?
que Simeão está preso porque ele sabe que é a única forma de levar Benjamim para o Egito. Amém? Na sua presença, certo? E é a única vez que ele vai ter a oportunidade para que os seus irmãos possam ver o erro que um dia eles cometeram e o que eles fizeram, e assim ele possa se reconciliar com eles e trazer todas as suas famílias para debaixo da proteção e da provisão do Egito, que era o reino mais poderoso naquela época, e José os levou para a terra de Gozen, que quer dizer se aproximar, um lugar onde todas as suas provisões estariam. Por isso, Jacó, tudo isso não é contra você, na verdade trabalham para você. A Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? E sabe que quem será contra nós pode ser também o quê? Essa palavra tis, no grego, para quem, é também usada muitas vezes para o quê? Todos os quês que você constantemente vê no Novo Testamento é a palavra tis. Então você pode falar, se Deus é por mim, o que será contra mim? Amém? Sim, quem pode ser contra mim também, mas o que será contra mim? Tudo contribui para o meu bem. E esse tal de coronavírus não veio de Deus. Amém? Mas Deus faz com que isso contribua para o bem da igreja. Deus faz isso contribuir para o bem da sua família, amado. Amém? Tudo contribui para o seu bem. Como é isso, pastor, se eu acabei de perder o emprego? Bem, amigo, Deus tem algo melhor para você. Você não consegue ver o que Deus tem para você, assim como Jacó. Jacó já estava confinado à sua casa. Ele não podia ver aquela visão panorâmica que Deus tem, porque Deus pode ver o final desde o seu começo, mas nós só vemos uma coisa de cada vez. E temos que confiar em Deus. Amém? Quando subimos aquelas escadas, estamos cada vez mais alto. De 5 côvados de largura para 6 côvados até uma sala perfeita de 7 côvados. Na terceira câmara, onde estamos todos agora, no Espírito, se você ouviu as mensagens sobre o tempo e espaço, você sabe disso. Amém? E o Senhor vai te guiar um passo de cada vez. As escadas caracóis são uma forma de você ganhar a maior altura. Amém? Em um espaço curto e menos tempo. Quando você dá um passo, você vai andando ao redor, mas você vai cada vez mais alto. Amém? E Deus quer que nós o obedeçamos um passo de cada vez. E Ele trabalha para o seu bem. Amém? Eu sei que é muito difícil, às vezes, entender ou compreender como será que esse diagnóstico ruim vai cooperar para o meu bem. O diagnóstico pode ser ruim. Amém? Perder emprego é sempre algo ruim. Amém? Mas tudo isso o Senhor vai fazer com que coopere para o seu bem. Deus vai fazer. Amém? Talvez o melhor emprego está te esperando. Talvez, se você permanecesse nesse trabalho, você não veria o que Deus tem para você. Amém? Talvez aquele namoro que você terminou recentemente e você sabia que era um relacionamento abusivo e ele abusava de você emocionalmente, mas você o amava muito. E o namoro terminando vai ser bom para você, porque Deus está fazendo com que tudo contribua para o seu bem. E talvez no futuro tem alguém que vai te completar espírito, alma e corpo. Aleluia, que Deus sabe que vai ser bom para você. Tem uma boa opinião dele. Glória a Deus, aleluia. Tudo isso não é contra você, Jacó. Tudo isso é por você. De fato, a expressão todas as coisas cooperam é a palavra em grego sunergeio, de onde tiramos a palavra sinergia. Amém? Todas as coisas cooperam para produzir um resultado de prosperidade. Amém? É sinergia. Amém? É sinergia. E sabe o que isso vai produzir? O bem. Amém? Nós sabemos que vai produzir o bem. Não fala que é agora, imediatamente, mas no futuro. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Aleluia. E olha, se olharmos para todos os patriarcas do Antigo Testamento e todos os heróis da fé, você ouviu heróis da fé? Eram todos heróis por ter boa opinião de Deus. Todos tinham boa opinião de Deus, como Abraão. Eu falei de Sara agora, sua esposa. Sabe, ela era estéril, mas ela teve por fiel aquele que lhe prometeu. Ela não tinha evidência física, de fato. A evidência física era contra ela, porque essa evidência dizia que ela era estéril e toda a sua vida ela foi estéril, e agora ela já tinha até passado da menopausa. Ela já estava com 90 anos, como ter ainda esperança? Mas ela teve o Senhor por fiel. Deus é fiel, e se Deus é fiel, não vai depender de mim produzir algo para ajudar na minha fé. Eu só tenho que descansar no Senhor. É responsabilidade dele. Amém? Não minha. Eu descanso na sua fidelidade. Amém? Eu só sou um ramo da videira e eu descanso na videira.
A videira é fiel. Amém? E é a sua fé, a sua graça, o seu amor, a sua compaixão, a sua provisão que flui até chegar nos ramos. Eu não tenho que produzir essas coisas. Elas são produzidas pela videira. Eu não tenho que fazer nada, eu só recebo a manifestação. A minha parte é ser beneficiado. Eu sou a parte que recebe e dá. Eu recebo e manifesto. Glória a Deus. Que a sua luz brilhe aos homens, para que vejam as tuas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Aleluia. Até Abraão, a Bíblia diz, ele não considerou o seu corpo que já estava morto, que contra a esperança, creu na esperança. Quando a evidência mostrava que o seu corpo estava velho, com quase 100 anos de idade, e olhou para o ventre de Sara, que já estava morto há tempo, mesmo quando ela era jovem, e agora está com 90 anos. A Bíblia diz que ele não considerou o seu próprio corpo, e nem considerou o ventre de Sara, sua esposa, mas deu glória a Deus. Amém? E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, forte na boa opinião de Deus, dando glória a Deus. Sabe, uma definição de glória é ter uma boa opinião. Olha só agora o que Wein, o teólogo, disse sobre a palavra glória no Antigo Testamento. É julgamento, opinião ou visão. No Novo Testamento, olha isso, no Novo Testamento é sempre, não de vez em quando, algumas vezes não. É sempre uma boa opinião a respeito de um, resultando em louvor, honra e glória. Pensamos em glória como essas três coisas: esplendor, brilho, magnificência, excelência, dignidade. Certo? Quando falamos a glória do pôr do sol, a glória das estrelas, sabe? Ou até a glória de Deus mesmo. Sim, tem um esplendor, a ideia de brilho maravilhoso. Amém? Um brilho cintilante. Amém? Tudo isso é glória. Mas perceba, a primeira definição de glória no Novo Testamento é sempre a boa opinião sobre alguém, que resulta em louvor, honra e glória. Então temos aqui Abraão que deu, ou foi forte na fé, dando glória, dando a Deus uma boa opinião. Aleluia. Quando você fala que você dá glória a Deus, o que é isso? Você pensa em Deus de maneira elevada. Não é só dizer aleluia, glória a Deus. Tudo isso é bom, amém? Amém, as palavras são importantes, o sacrifício de louvor é importante, mas, mais do que isso, temos que pensar certo de Deus e por isso o adoramos. Amém? Dê graças ao Senhor porque Ele é bom. Amém? As minhas circunstâncias podem não ser boas, mas Deus é bom na minha vida. Aleluia! E esta luta que eu estou passando, eu não estou entendendo, mas sabe de uma coisa, eu não quero ser como Jacó, porque eu sei que Deus está orquestrando alguma coisa, o meu José Celestial está fazendo com que tudo contribua para o meu bem. Amém, 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 glória a Deus. Olha, a tentação do diabo no começo de tudo, a tentação que fez com que o homem caísse, e todas as tragédias e tudo mais, de coisa errada que você vê no mundo hoje, todas as doenças e até essa pandemia. Amém? Também todas as guerras e homicídios e até mesmo essa temperatura que está muito estranha, sabe? Não é porque este é o plano de Deus para a terra. Deus não planejou que a terra ficasse assim. O plano de Deus para o homem era que ele reinasse na terra e desfrutasse da abundância do Senhor, tendo comunhão com ele na viração do dia, aleluia. Mas Adão cometeu traição. Adão ouviu um espírito imundo. Adão ouviu Satanás. E perdeu o direito de reinar sobre a terra. Como resultado, o homem caiu e a terra foi amaldiçoada. Então tudo que você vê não vem de Deus, mas é um resultado do pecado. Não o pecado do homem diretamente o tempo todo, mesmo que tudo está acontecendo hoje porque a terra está gemendo. Não é aquecimento global, igreja. O clima está se tornando cada vez mais louco porque o homem pecou. Existe uma certa energia que não dá para explicar, mas a Bíblia diz em Romanos 8 que a terra está gemendo com dores de parto e esperam a manifestação dos filhos de Deus. Estão esperando você se manifestar. Estão esperando que eu me manifeste. Estão esperando a igreja se manifestar. Tudo isso está em Romanos 8. Amém? Então, como o primeiro pecado teve efeito? Como? Olha o que aconteceu. O diabo foi até Eva, diz: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que seu Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Viu o que ela disse? É assim que Deus disse? Ele atacou a palavra de Deus.
O diabo sempre ataca a palavra de Deus. Preste atenção. Aqui está a primeira tentação. Então devemos aprender com a lei da primeira menção sobre como a tentação vem para sabermos o que o diabo usa de forma muito astuta, ok? Não podemos ignorar os seus astutos ardis. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Ele disse que Deus era o quê? Avarento. Miserável. Deus está segurando a bênção. Não comereis de toda a árvore do jardim? O que Deus disse? O que Deus tinha dito? Vamos voltar ao capítulo 2. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Livremente. Comerás livremente, não só comerás. Igreja, livremente. Livremente. Amo isso, comerás livremente. Deus disse, coma e coma. Sabe, os chineses sempre falam o seguinte, coma, coma. Amém? Aqui está de forma intensa, coma livremente. De toda a árvore do jardim comerás livremente, exceto a árvore que estava no meio, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o diabo veio e quis falar que Deus era o quê? Que ele era avarento. E é como ele opera hoje. Ele vem a você e faz com que você pense, você está sendo até impedido, você está sendo restringido, você está sendo impedido até mesmo de desfrutar os prazeres desta vida. Não, não, não. Deus quer que você desfrute os maiores prazeres, mas não aqueles prazeres pecaminosos, porque isto não vai satisfazer, isso vai se tornar um vício e você fica vazio e vai se sentir frustrado e vai ficar deprimido. E o ciclo continua. Deus sabe e Deus te ama e Ele quer o seu bem e Deus tem os maiores prazeres reservados para você. Amém? A Bíblia diz, na sua mão direita tem prazeres para sempre. Aleluia! Amém! Amém! A Bíblia diz, comerás abundantemente na tua casa. Deus criou toda a comida e não o diabo. Deus criou tudo para você desfrutar a comida que você gosta. Deus quer que você desfrute de tudo. Ele é contra a glutonaria. E por que isso? Porque não é bom para o seu corpo. Pergunte a qualquer médico. Amém? Isso vai fazer você viver menos do que você deveria. Amém? Deus é contra o pecado, que quer dizer que é o seu desejo natural ficando louco. Amém? E tudo que Deus diz, o diabo diz, ele está te atrapalhando. Deus falou para você não desfrutar disso? Não, ele falou de toda a árvore. Sabe quantas árvores tem? Desde o começo? Certo? E Adão e Eva eram os únicos que estavam ali no jardim. E tinha muitas árvores. Amém? E Deus nos deu uma língua. Deus podia dar a língua sem nenhum paladar a não ser um sentido somente. Não, você sente salgado e doce, amargo, azedo, seja o que for. E Deus te deu uma língua com todos esses gostos. A Bíblia, na verdade, diz em 1 Timóteo que Deus nos dá ricamente todas as coisas para desfrutarmos. Ele é contra o pecado porque o pecado vai te destruir e ele te ama. Amém? Quando você olha para o seu filho ou para a sua filha que está caminhando para o precipício, você grita e ele diz, por que você está gritando comigo, chorando? Não é porque você ama aquela criança e aquela criança está indo para o precipício e está prestes a cair e você grita e corre para ele, talvez ele vai chorar, mas quando ele crescer e estiver mais maduro, vai agradecer por tudo o que você fez. Amém? E o Senhor mesmo permite que você o interprete errado como Jesus fez com Lázaro quando ele morreu e as irmãs ficaram chorando e dizendo, se tu estiveste aqui o meu irmão não teria morrido. Mas Jesus chegou na hora certa. E ele ama Marta, Maria e Lázaro e sabia que ia ser mal interpretado por eles, mas ele estava fazendo o que era melhor para eles. Amém? Só para que ele pudesse demonstrar o poder da ressurreição na família de Lázaro. Aleluia! Amém? E eles tiveram uma revelação que foi melhor. Uma revelação sobre ele que ninguém jamais teve. Eu sou a ressurreição e a vida. Amém? Eles tiveram essa revelação na vida deles, no coração. Amém? Olha, então a morte é a maior das restrições. Pense bem nisso. A morte é perfeita. Até um inseto morre, as plantas morrem, germes morrem, e esse Covid também vai morrer. Certo? Então tudo morre. Certo? A morte chegou. Sabe o que é a ressurreição? A ressurreição é um tipo de vitória sobre a maior restrição que já existiu na vida do homem, que é a morte. Jesus venceu a morte. E é por isso, então, que na dimensão da ressurreição não existe tempo nem espaço.
Amém? Não pode dizer que Jesus veio e foi embora. Amém? Quando ele ressuscitou, ele aparecia e desaparecia. Além do tempo e do espaço. E ele está contigo agora mesmo. É por isso que ele está contigo. Amém? E não somente Cristo, amigo. Todos nós ressuscitamos com ele. A Bíblia diz que devemos nos considerar mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Amém? Como Cristo, que ressuscitou dos mortos e nunca mais morrerá, porque ele morreu uma vez para todo o pecado, e a vida que ele vive agora vive para Deus. Da mesma forma, assim também, nos consideremos mortos para o pecado. Amém? Vivos para Deus. Eu sou um espírito ressurreto, num corpo que ainda não ressuscitou. Você é um espírito ressurreto, num corpo que não ressuscitou. E quando Jesus voltar, e eu creio que vai ser muito em breve, amém? Você vai ter um novo corpo, um corpo ressurreto. Amém? E eu também, aleluia. E vamos todos ficar bem, amém? Glória a Deus, obrigado Jesus. Amém, amém, amém. Então o diabo veio, tentando falar que Deus era avarento. Não somente isso. Olha o que Eva disse. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Ela deixou de lado uma palavra. Qual foi? Gratuitamente. Agora ela devia estar pensando que talvez Deus não seja tão generoso, certo? É só do fruto da árvore que está no meio do jardim. Ela disse que não podemos comer. Deus disse não comam, nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Deus falou isso? Mas ela acrescentou isso. O diabo fez com que ela, então, duvidasse de que Deus era generoso, para ela ter um pensamento errado sobre Deus. Depois, ela tirou a palavra gratuitamente e acrescentou a palavra tocar. Nem sequer toque. É o que acontece no mundo de hoje. O diabo se levanta contra a palavra de Deus e sempre tenta tirar algo da palavra, uma frase, uma palavra. Amém? Ou ele acrescenta algo. Geralmente, esse acrescentar está nas leis, nas restrições que os homens colocam e que Deus nunca colocou na palavra. Amém? Como eu disse, que Deus nos dá as coisas para desfrutarmos delas, mas tem alguns que dizem que não tem nada na terra para desfrutarmos. Sabe, não é assim, amigo. Deus dá todas as coisas para desfrutarmos. A Bíblia diz claramente que a razão para o casamento, amém, é desfrutar da vida com a mulher da tua mocidade. Amém, está em Eclesiastes. E ali diz que nós devemos desfrutar, gozar a vida. A Bíblia diz em 1 Pedro 3 que o marido e a mulher são co-herdeiros da vida, para gozar a vida. E o contexto ali do capítulo 2 e o capítulo 3 fala de aquele que ama a vida e quer ver bons dias. Amém? Então não acrescente na palavra de Deus que devemos desfrutar somente quando então estivermos diante do nosso rei. Então vamos gozar a vida. Não, ele está vindo. E muito em breve. Certo? E não há dúvida. Amém? Vamos receber um novo corpo e todos os nossos dias serão dias bons. Amém? Mas até lá, Deus quer que você viva o céu na terra. Amém? Ele nos deu vida e vida com abundância. Amém? Então não permita que ninguém acrescente alguma coisa à palavra ou tire alguma coisa. E não permita que o diabo faça você duvidar ou ter um pensamento ruim sobre Deus. Sabia que quando os líderes das 12 tribos, os 12 espias que foram à terra da promessa, o que Deus tinha falado sobre a terra? Eu os levo para uma terra que mana, eu amo essa palavra, zuf, que está no hebraico. É uma palavra fluindo, que mana. Amém? Como sangue. Quando flui, é um fluir, sabe? Como uma erupção, como uma água que pula. Amém? E aquela terra fluía, mana com leite e mel. Fala de abundância. Ele podia falar, a terra tem leite e mel, já ia ser bom. Mas não estaria de acordo com um Deus que é generoso, um Deus que tem vida abundante para você. Ele disse, é uma terra que mana com leite e mel. Mas eles não tinham um pensamento correto sobre Deus, e eles falaram, vamos enviar espias. Eles sugeriram, e Moisés disse, ok, vamos. Então, os 12 espias foram para espiar a terra, ficaram lá por 40 dias e voltaram. Então, 2 deles carregaram um cacho de uvas numa vara, porque o cacho de uvas era muito pesado. Olha este cacho de uvas, Eshcol, da terra da promessa, e falaram o seguinte. E disseram, fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas, e muito grandes. E também vimos os filhos de Anak. Olha, eles falaram que Deus falou é verdade, mas falaram porém. Eles falaram, a terra mana leite e mel, e esse é o seu fruto. O povo, porém, sabe, sempre vai ter alguém que quer falar algo ruim sobre aquilo que é bom. Não é? Você fala algo bom sobre alguma pessoa, outro vem e diz, olha, mas eu o conheço muito bem. É como se eles tivessem um dom que é muito estranho, de extrair feiura da beleza. Extrair
a derrota das garras da vitória. Sabia? Eles sempre vivem reclamando e se forem para o céu vão dizer assim: ah, está muito claro aqui, tem muita luz aqui. Dá para diminuir este brilho que está vindo da sua glória? Não é? E isso é algo que Deus nunca gostou e nunca vai gostar. Quando murmuramos. Por quê? Porque a sua base está sempre na dúvida. E a dúvida é o oposto da fé. E isso é pensar mal de Deus. E é o que eles pensavam. Certo? E aqui, eles continuam até dizendo que tem gigantes e eles vão nos engolir. Se continuar lendo, você vai ver. Tem gigantes e eles vão nos engolir. Pensaram mal de Deus. Deus disse: eu vos levo a uma terra que mana leite e mel. Eles falaram: os gigantes vão nos engolir. E não vamos desfrutar de toda a terra. Mas olha o que Josué e Calebe falaram então. E Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. E se olhar, essa expressão, a terra é muito boa, se você entender no hebraico, sabe o que diz? Tem uma versão que interpretou assim: é uma terra muito, muito boa. Meot, meot. É repetido. Meot, meot, meot. É uma forma intensa de meot, sabe? Boa, uma terra muito, muito boa. Amém? Porque pensavam bem de Deus. Falaram de acordo com Deus. E falaram assim: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra. Este se não está no condicional. Na verdade, é um se de certeza. Essa palavra se é usada em outros lugares cerca de 6 vezes como uma certeza. Certamente, certamente, na versão mais atual. Certo? E o se pode ser certo e não uma condição. Em muitos lugares é condicional, mas se eu disser, por exemplo, se você é um homem, você vai prover para a sua família. Certo? Eu poderia dizer: você é um homem, tem que prover para a sua família. Ou você pode falar quando você compra alguma coisa que você tanto desejava, e eu estou com você e você diz: eu queria comprar isso. Eu sei que você tem dinheiro, e então eu digo: se você já tem o dinheiro, compre. Ou posso dizer: porque você já tem dinheiro, compre. E eu sei que você tem o dinheiro. É somente uma questão de expressão. Eles não duvidaram de Deus, mas disseram: desde que o Senhor se agrada de nós, então nos porá nesta terra e nos dará. Terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco. Não os temais, eles são nosso pão. Essas dificuldades, esses gigantes, estes inimigos são o nosso pão. Foi mandado embora? Aí está o seu pão. Não ser despedido, mas algo que Deus vai trazer para você e vai te fortalecer. Algo que vai te alimentar. E pão é também uma figura de cura e saúde. Como Jesus falou, o pão dos filhos, falando de cura. E a filha da mulher sirofenícia, que estava possessa, foi liberta. Amém? Porque ela recebeu o pão dos filhos. Então tem pão na sua dificuldade, filhos de Deus. Tem pão em cada situação. Você está passando por lutas? O apóstolo Paulo disse, ele teve essa revelação. Ele disse que quando isso acontecer, essas coisas negativas são pão. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Amém? Ele disse que tinha prazer, se orgulhava. A palavra ali era se orgulhar e se orgulhava. Olha, é algo que ninguém fala. Amém? Ele teve uma revelação. Quando isso acontece, o poder de Deus habita em mim. O poder de Cristo vem sobre mim. Aleluia! Tem pão nessa situação difícil. Se alimente, encontre o pão. Não olhe para a dificuldade. Veja o pão nessa dificuldade. Amém? O Pai o colocou ali. Vá, coma e fique forte. A razão por que Calebe, com 85 anos, ainda era forte. Ele disse: estou tão forte hoje como quando Moisés me enviou quando nós fomos espiar a terra. Estou tão forte hoje. Ele não estava mentindo nem exagerando. Amém? Ele disse: eu sou tão forte hoje. Por quê? Porque ele comeu muito pão. Ele comeu pão na dificuldade. Olha, ele comeu. Em vez de deixar a dificuldade o engolir, ele a comia. Aleluia! E ficava forte. Olha, na nossa vida, vamos ter dificuldades. Vamos passar por muitas dificuldades, mas sabe de algo? Se olharmos para essas dificuldades como pão para nós, amém? Quando a dificuldade chegar na nossa vida, quando um problema se levantar contra a nossa vida,
Olha, eu vou me alimentar disso. Pense um pouco nisso. Nada te desanima, você não se estressa. Vai viver melhor, glória a Deus. Aleluia. Vai estar saudável, não vai estar estressado e desanimado. Os medos que eu já tive e também as preocupações que eu tive nunca aconteceram. Sabe, foi uma perda de tempo. Amém? Eu devia ter pensado bem acerca de Deus naqueles momentos. Amém? Então, filho de Deus. Amém? A razão por que Josué e Calebe foram os únicos a entrarem na terra da promessa está escrito aqui: estes não verão essa terra, de que a seus pais jurei. Porém, meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência possuirá. Que outro espírito é esse? O espírito de fé. Um espírito que pensa coisas boas sobre Deus. Amém? Amém. Sabe que quando o anjo Gabriel foi enviado por Deus para o pai de João Batista, sabe, Zacarias, o sacerdote, ele já era velho, ele e sua esposa, que era Isabel, já era avançada em idade, e chegou o dia em que ele tinha que, como sacerdote, cumprir a sua função, porque eles tinham turnos de serviço no templo, e naquela época o serviço que todos mais desejavam era o de queimar incenso. E então Zacarias foi escolhido para isso, e ele estava queimando incenso. Amém? E naquele momento o anjo Gabriel apareceu do lado direito do altar do incenso. E Gabriel disse o seguinte: e Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. Amém? Olha, aquilo que o anjo falou foi boas novas, uma boa notícia, mas olha o que Zacarias falou. Zacarias disse: como saberei isto? Como saberei isto, pois eu já sou velho e a minha mulher avançada da idade. Sabe o que ele disse? Como vou saber que isso que você está falando é verdade? Como posso ter certeza disso? Olha essa versão aqui. Como posso ter certeza disso? Ele falou isso para o anjo Gabriel. Como posso saber que isso é verdade? Não pode falar para o anjo de Deus. Como é que eu sei que você está falando a verdade? Ele disse: eu já estou velho. E você sabe que Abraão também era velho, certo? E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. E é incrível porque muitas destas histórias de fé que eu leio, é sempre Deus levando as mensagens de boas novas. Alegres novas. Alegres novas. Mas hoje, quem prega as boas novas é visto como um falso profeta, sabe? Falam que é heresia isso e aquilo, sabe? Mas na verdade as mensagens, até mesmo essa mensagem agora, é de boas novas para um casal já de idade que nunca teve filho, com idade avançada, os dois já estavam estéreis, sabe? E por isso, a nossa resposta a essas boas novas devia ser obrigado, Senhor, mas não. Muitas pessoas respondem assim: eu não sei se isto é verdade, como posso saber disso, como posso ter certeza? Mas o anjo disse: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas, e eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que essas coisas aconteçam. Porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Porque você não creu, você vai ficar mudo. E há sabedoria de Deus aqui, porque se aquela mulher ficasse grávida, certo? E ele sempre ficasse duvidando, ele podia atrapalhar o que Deus estava fazendo. Existe poder nas palavras. A vida e a morte estão no poder da língua. Quando Josué fez com que as pessoas caminhassem em volta de Jericó, eles tinham que ficar calados. Ele disse: ninguém vai falar nenhuma palavra. Debaixo de um sol quente, seja o que for, Deus disse: vocês vão rodear e ficar quietos. Aprenderam a lição. Um pouco antes, 40 anos antes, aprenderam a lição de como os pais das tribos que espiaram a terra voltaram e falaram, murmurando, reclamando e colocando dúvidas e expressando a sua opinião sobre Deus, e por isso morreram no deserto. Então, Zacarias ficou por isso mudo. Amém? Até o dia em que João Batista nasceu, sua boca abriu. Quando perguntaram pelo nome, ele teve que escrever o nome dele, João,
Ele escreveu: seu nome será a graça de Deus. Literalmente, Ohana, a graça de Deus, João. Sua boca se abriu e ele então começou a profetizar. E falou uma linda profecia, até mesmo uma doxologia. Aleluia. Amém. E agora, nesse mesmo capítulo, no final, vemos algo sobre Maria. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Aqui começou tudo. Ela estava em Nazaré. Nazaré é da palavra Nazer, e Deus já tinha profetizado através do profeta Isaías que Deus faria brotar um rebento do tronco de Jessé. Brotará um rebento, mas a palavra Nazer é muito mais do que somente um tronco. É, na verdade, um rebento especial que eles pegavam porque sabiam que a árvore era boa e preservavam e guardavam e a protegiam. Assim começa a história de Jesus de Nazaré. Amém? Ele foi aquele que nasceu. E onde foi que ele cresceu? Em Nazaré, um lugar onde este rebento foi preservado, protegido. Amém? Para que ele se levantasse forte. Amém? Se levantasse como Deus queria. Amém? A uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, o nome da virgem era Maria. Aqui Gabriel foi enviado a Maria, e Gabriel disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Olha, o Senhor falou comigo quando me deu essa mensagem, e foi aqui neste verso. Ele disse para falar para você que quando você acorda toda manhã, e toda noite antes de dormir, e durante o dia, aqui e lá, quando o Senhor te fizer lembrar, diga, use o seu nome e diga: você é favorecido. Bendito é você entre os homens, ou bendita é você entre as mulheres. Diga isso. Amém? Sabe por quê? Esta palavra agraciada é a mesma palavra usada para todos nós. Em Efésios 1, agraciado é carito no grego, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis ou agraciados. É a mesma palavra. Assim no amado, ou seja, Jesus. Amém? Deus nos fez agraciados no seu Filho amado. Agradáveis assim no amado. Só aparece 2 vezes em todo o Novo Testamento. Para Maria e para todos nós. Aqui, neste verso em Efésios. Amém? Carito, no grego, da palavra caris, graça. Agradável ou agraciado. Quando você acordar, olha e diga: você é agraciado. Você é bendito entre os homens. Amém? Não acima. Olha, Maria não foi abençoada acima das mulheres. Ela foi bendita entre as mulheres. Ela se destacava. Outros não têm essa bênção, mas você tem essa bênção. Você é bendito entre os homens, ou bendita entre as mulheres. Amém? E você é agraciado, agradável. Então saiba que você tem o favor de Deus. Aleluia. Aleluia. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas. Você já percebeu que quando o anjo aparece, ele sempre fala: não temas. Amém? Até os anjos e o Senhor. Não temas, em hebraico, alterar. Não temas, não temas. Amém? Pense bem sobre Deus. Deus não quer que você fique com medo em nenhum momento. Amém? Ele não é como aquelas pessoas que querem que sintam medo deles porque vão se sentir bem por isso. Sabe? Eles dizem: eu sou reconhecido, eu sou respeitado e adorado. Não, 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 não. Deus não tem necessidade de nada disso. Amém? Glória a Deus. Mas ele sempre diz: não temas. Amém? Porque achaste graça diante de Deus. Mais uma vez enfatizou: a graça de Deus. Você tem que se lembrar sempre. Não temas. Você ouviu uma notícia ruim? Não temas. Você encontrou a graça de Deus. Se os médicos deram um diagnóstico ruim, só diga: não temas, porque achaste graça diante de Deus. Isso tudo vai mudar. Amém? Saúde está no seu futuro e não a doença. Amém? Amém? Você não vai piorar. Você vai melhorar. Amém? Glória a Deus. Porque você achou graça diante de Deus. Você é abençoado entre as mulheres. Você é bendito entre os homens e agraciado. Glória a Deus, glória a Deus. Eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o seu Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço homem algum? Olha, ela não falou como posso saber que isto é verdade. Como saber que o que você fala é a verdade, que foi o que Zacarias fez. Ela perguntou sobre
como isso ia acontecer, o método, porque ela não tinha conhecido o homem. Ela não era casada, amém? E a maneira normal de ter um filho era conhecer um homem, certo? Mas ela não era casada, amém? Ela então perguntou pelo método e não questionou o anjo. Aí está a diferença. Como se fará isto? E respondendo o anjo disse, ela perguntou como, e o anjo disse, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria, eis aqui, a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela, perceba? Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Esta é a resposta que Deus quer de todos nós. Quando você ouvir a pregação da palavra, quando você ouvir que Deus quer te curar de todas as doenças, você deve falar, seja feito em mim segundo a tua palavra. Amém. Quando você ouvir que Deus quer restaurar a sua família, amém? Para que você tenha paz e harmonia, amém? Que Deus quer o bem-estar da sua família. Como você deve responder? Você diz amém. Amen. Amen. You say amen. Amen is actually the Hebrew word for faith. The word for faith in the New Testament in Greek is pistis. In the Old Testament in Hebrew, Palavra amém, literalmente. Quando fala em Gênesis 15:6, e creu Abraão no Senhor e imputou-lhe isto por justiça, a palavra creu é a palavra amém. É a palavra amém em hebraico. Por isso falamos amém. Sabia que amém é o nome de Jesus? Amém, o nome de Jesus é amém. No Apocalipse 3, diz assim, isto diz o amém. A testemunha fiel e verdadeira. Isto diz o amém é uma pessoa. Amém. Quando você fala amém, amém, amém quer dizer assim seja. Você não sabe o que falar? Fale como Maria, quando Deus te prometer algo, ele falar algo ao seu ouvido. Não fique somente assentado e dizendo, se isso acontecer, vai acontecer, sabe? Não, Deus opera na fé, não esqueça. Amém, fé é pensar bem sobre Deus. A fé não lida com suposições ou incertezas. A fé trabalha com certezas. Amém, verdades. Amém, certezas. Amém, certezas. Amém, não lida com especulações, talvez, quem sabe. Não, a fé diz amém. Glória a Deus. E a palavra de Deus nos mostra em 1 Coríntios 1 o seguinte. E deliberando isto, usei porventura de leviandade? Ou que delibero segundo a carne? O que é deliberar segundo a carne? Para que haja em mim sim, sim, não, não. Deliberar segundo a carne é sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não. Deus é bom, porque Ele me deu essa bênção. É como uma pessoa que não pode ver o final. Deus é sempre bom, amigo. Mesmo quando o mal acontece, Ele não é a fonte daquilo, mas vai transformar para o bem. Amém? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. Olha isso, a nossa palavra não é sim e não. Às vezes Deus cura, às vezes Ele não cura. Sim e não. Não, não, não. Paulo disse, eu não prego assim. Olha, amigo, você está ouvindo uma pregação assim? Olha o que ele disse mais. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve o sim. A certeza. Porque todas quantas promessas há de Deus, será que eu posso tomar posse das promessas do Antigo Testamento? Coisas desse tipo? Por que não? Todas as promessas de Deus têm nele o sim, incluindo as do Antigo Testamento. A maioria é do Antigo Testamento. Quando Paulo fala todas as promessas de Deus são nele, em Cristo, são nele sim. E por ele o amém. Para a glória de Deus por nós. Por nós é o que? Nós falamos amém. Deus diz sim, é mais ou menos assim. Deus diz, bendita és tu entre as mulheres. O que você diz? Você diz amém. Amém. Deus recebe a glória por você. Amém. E tem uma outra promessa. Por suas feridas fomos curados. Não é nenhuma promessa, isso já aconteceu. Amém. E o que você diz? Você diz amém. E Deus recebe toda a glória. Amém. E você recebe o cumprimento disso no seu corpo. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus quer que respondamos com fé, pensando bem sobre Deus. Sabe como Maria, seja feito em mim, conforme a tua palavra. Olha, não é de sua responsabilidade produzir a fé. É do Senhor. Seja feito em mim de acordo com a tua palavra. Tudo de acordo com a palavra. Senhor, eu confio na palavra. A minha pequena fé está acoplada na palavra. É a responsabilidade de Deus de cumprir sua palavra. Como Sara
que julgou que ele era fiel. Amém? Não é a minha fé, mas é a fé dele. Aleluia. Amém? Quando você pensa nisso, Deus opera na sua fé. Amém? Quando você é como Davi, que mesmo antes do gigante cair, ele disse: o Senhor que me livrou das garras do urso e do leão, ele vai te entregar nas minhas mãos antes do gigante cair. Ele pensava bem de Deus. E Deus não o desamparou. A Bíblia diz que todos que pensam bem em Deus, todos que têm fé em Deus, isso é pensar bem sobre Deus, não será envergonhado. Amém? Aleluia! Aleluia! De fato, quando ela voltou para se encontrar com a sua prima Isabel, ela disse: no momento que ouvi a sua saudação, a criança saltou no meu ventre. Olha, sua voz pode ativar o milagre na vida de alguém. Quando você fala da promessa de Deus, da palavra de Deus para alguém, aquele sonho que parece ter morrido, aquele sonho que parece que está dormente, vai de repente saltar com nova vida. Amém? Fale palavras de vida. Fale a palavra de Deus para os teus filhos. Fale para o seu marido, para a sua família, para o seu ministério, a sua profissão. Amém? Amém? Não diga essa pessoa não muda nunca. Não, ela será salva em nome de Jesus. Amém? Fomos feitos à imagem de Deus, temos que ter o mesmo espírito de fé que ele. Ele viu trevas, ele diz: haja luz. Em hebraico vai Omer Elohim, e aí Or, vai Or. Amém? Ora é luz, haja luz e houve luz. Deus não viu a luz até que ele falou, e nós fomos feitos à sua imagem, tendo o mesmo espírito de fé. Cremos e por isso falamos. Amém? Quero ler um testemunho que chegou a nós recentemente, e este testemunho veio de um homem de Utah, nos Estados Unidos. E ele diz: eu cresci crendo que eu tinha que fazer coisas boas para receber as minhas bênçãos. Pelo ministério do pastor Joseph Prince, aprendi sobre a graça de Deus. E o tema do ano que o pastor recebeu para a sua igreja sobre o tempo e espaço foi muito encorajador para mim e minha esposa. Eu me sentia limitado no meu trabalho por muitos anos e eu queria sair dele porque ali eu não estava crescendo. A minha esposa tinha se formado e estava procurando um trabalho também. Isso aconteceu no meio da pandemia do Covid e um pouco antes do meu visto vencer. Se não pudéssemos então encontrar algum trabalho, teríamos que sair do país de maneira muito insegura e com muita dívida. Eu fiz muitas entrevistas, mas não fui aceitado desde o começo do ano. Fiquei deprimido, parecia que nada ia mudar, mas eu continuei firme na minha fé. Quando ouvi uma mensagem do pastor Prince sobre falar sobre a fé, perceba isso? Falar sobre a fé. Eu comecei a praticar isso. Eu comecei a declarar que apenas um toque do favor de Deus podia me levar até o topo. E ele podia me ajudar a remir o tempo perdido. Pela primeira vez na vida, eu estava adorando a Deus antes do milagre acontecer. Um pouco antes da data de vencimento do meu visto, eu recebi uma oferta de trabalho na companhia dos meus sonhos. Me ofereceram mais do que o dobro do meu salário. O senhor até usou uma entrevista que eu fiz com outra companhia 3 dias antes para me preparar para aquela entrevista neste trabalho que eu tanto esperava. Glória a Deus! Aleluia! Amém, amém, amém. A Deus seja a glória. E você tem que ter esse espírito de fé. Não diga tudo isso veio contra mim. Amém. Vigia contra murmuração, reclamação. Amém. É uma tendência natural que temos de reclamar. Isso que é natural não é muito bom. Amém. Isso é a carne. Certo? Estamos no espírito, igreja. Amém. Comece a falar esta linguagem do céu. Amém. Fale positivo, glória a Deus. E não se preocupe com os pessimistas que dizem: eu não sei. De fato, quando Josué e Caleb falaram: eles são pão para nós, vamos conquistar essa terra que mana leite e mel, porque Deus se agrada de nós. Eles continuaram falando isso. Deus vai nos dar a terra. Pegaram em pedras para apedrejarem Josué e Caleb. Pense nisso, pegaram em pedras para apedrejá-los. Tem gente que não gosta de coisas boas, então não fale. Se eles te criticarem, caminhe em frente. Amém? Porque um dia você vai vencer e eles não. Amém. Olha, sabe, amigo, não vivemos horizontalmente. Nós vivemos verticalmente. Vivemos com os olhos de Deus em nós. Amém? Não queremos agradar os homens. Não estamos disputando o número de visualizações, sabe? Estamos aqui para agradar aquele, amém, que nos salvou. Amém? Aquele que nos chamou para vivermos para ele. Uma vida que vai agradá-lo. Amém? E sem fé é impossível agradá-lo. E fé é pensar bem sobre Deus. Aleluia! Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus.
Amém. Eu vejo agora que alguém está com um problema no tornozelo. Tornozelo está machucado, muito machucado, está roxo, está ficando preto. Eu não sei como você machucou seu tornozelo, mas o Senhor está curando o seu tornozelo agora. Faça isso bem devagar, se levante, certo? E movimenta o seu tornozelo quanto você puder, se puder. Amém, porque o Senhor está curando esse tornozelo agora em nome de Jesus. Ser curado? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Jesus. Recentemente, alguém, e parece que foi algo que aconteceu recentemente, de repente, certo? Você acordou e parece que o seu ouvido está parcialmente surdo. E você não sabe o que aconteceu e agora você está esperando uma oportunidade para ir ao médico, mas eu vejo que Deus está agora agindo e Ele está tocando nessa área. Eu vejo que Deus está te curando. Amém. Abrindo este ouvido em nome de Jesus. Ser curado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se isso aconteceu, escreva para nós para sabermos. Amém. Obrigado, Senhor Jesus. Glória ao nome de Jesus. Amém. Alguém que está com um problema de uma válvula no coração. Um problema no coração que envolve uma válvula. Eu vejo agora um milagre criativo de Deus colocando uma nova válvula no seu coração. Amém. E agora mesmo você está se sentindo mais forte. É agora que você deve dizer amém. Você deve dizer, assim seja, isso é verdade. Isso vai acontecer, seja feito de acordo com a tua palavra. Glória a Deus, essas não são minhas palavras. Olha, eu não planejo nada disso antes de subir aqui, mas eu te digo, Deus está me dando isso. Diga amém, como um Gabriel. Maria não disse amém para as palavras de Gabriel, mas as palavras de Deus através de Gabriel. Agora mesmo receba essa cura em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Receba, glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. E agora alguém com um problema que é na parte do ombro atrás. E se você mover esse ombro agora, mova esse ombro, eu creio que é o ombro direito. Então só mexa dessa forma. Mova-se em nome de Jesus. E você vai ser curado agora, em nome de Jesus. Amém? Glória ao nome de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado. Aleluia. Tem alguém que sofre de cataratas no seu olho esquerdo. O Senhor remove isso agora de forma sobrenatural, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você está vendo tudo agora. Tudo está muito claro. É o Senhor que está te curando agora, em nome de Jesus. Você deve checar isso. Amém. Para confirmar o que o Senhor fez. Glória ao nome de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Glória ao nome de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. E alguém agora que teve uma obturação que caiu e você está esperando agora para ir ao dentista para colocar uma nova, mas Deus está enchendo agora. Eu vejo uma matéria agora como metal especial que Deus está colocando nele e eu não sei se é prata ou ouro. Amém? Se você checar, por favor, tire uma foto disso e mande para nós. Amém? Mande aqui para a nossa igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Amigo, seja qual for a sua enfermidade. Amém. Seja qual for o seu sofrimento, aquilo que o médico te falou. Para Deus nada é impossível. Já ouviu isso? Para Deus nada é impossível? É exatamente aquilo que o anjo Gabriel falou aqui para Maria. Para Deus, nada é impossível. Amém? Nada. Então coloque a sua mão no lugar agora. Não importa se essa doença já está avançada. Para Deus nada é impossível. Amém. Glória a Deus. Coloque a mão no lugar da enfermidade. Pai, em nome do Senhor Jesus, toque agora nesta enfermidade. Traz agora a ressurreição, Senhor, de todos esses órgãos, Senhor, ou qualquer parte do corpo, Senhor. Ressuscite em nome de Jesus. Amém, amém. Aviva, Senhor, esse sistema, Senhor, em nome de Jesus. Ser curado em nome do Senhor Jesus Cristo. Do topo da tua cabeça até a planta dos teus pés. Eu ordeno, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno que o espírito de enfermidade saia de ti e vá embora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba a cura. Amém? Diga, Senhor, que seja de acordo com a tua palavra. Só receba, amém? Como você pode ver, todos que recebiam tinham um bom pensamento de Deus. O que Deus falou é verdade. Amém. E vai receber. Glória a Deus. Só diga amém. Amém quer dizer fé. Creia. Assim seja. É verdade. Amém. Obrigado, Senhor Jesus. Se você nunca aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, amigo, a Bíblia diz que este Deus é por nós. Quem será contra nós? Ele está do seu lado antes de você conhecê-lo. Ele entregou o seu filho
para morrer por você naquela cruz. E naquela cruz, ele levou todos os seus pecados sobre ele. Amém. Para que você receba a sua justiça. Amém. A troca divina. Os seus pecados foram para ele. Toda a sua justiça veio para você. Amém. E a Bíblia diz que todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você confessar com a boca que Jesus é o Senhor e crer de coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Se quiser fazer isso agora, faça essa oração comigo. Pai Celestial, eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor e eu creio que Tu o ressuscitaste dos mortos quando os meus pecados foram perdoados. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, sou grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Igreja, fique em pé, se puder, todas as famílias reunidas para receber esta bênção. E eu creio que toda vez que eu pronuncio essas bênçãos, não é algo só para acalmar as pessoas, mas é algo que os anjos respondem e vão até você, preparando as circunstâncias, organizando tudo, e o Espírito Santo vai te guiar para estar no lugar certo, na hora certa. E precisamos disso, especialmente hoje. Amém. Levante as suas mãos onde você estiver assistindo agora. Que nesta semana o Senhor te abençoe com a sua família. Que o Senhor te abençoe com as bênçãos de Deuteronômio 28, com as bênçãos do pai Abraão. Que o Senhor te preserve, te proteja e te guarde com os seus amados deste vírus do Covid-19, de toda enfermidade, de toda doença, de todo perigo, de todo mal, de todo o poder do maligno. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te conceda favor, você que é altamente favorecido. Amém. Que o Senhor levante o seu rosto sobre todos vocês e conceda a você e aos seus sua shalom, paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Amo vocês. If you have just prayed the prayer to receive Jesus Christ as your Lord and Savior, we want to welcome you to a new life filled with the goodness and abundant grace of Jesus. To help you begin this journey, we would like to bless you with an ebook titled The One Thing, 31-Day Devotional by Pastor Joseph Prince. Receive daily bite-sized inspirations of the favor, healing, and provision that God has for you. Simply log on to josephprince.org/salvation and download your free copy today. Get ready to experience the amazing love of God. Hello, I'm so glad to see you today. My friend, if you're going through a night season or a challenging time right now, I just want to encourage you to keep hearing the good news of the gospel. You see, the more you hear about our Lord Jesus' love for you and about the perfect work He has done at the cross, the more faith will come and the more you'll be able to effortlessly receive every provision that you need. And this month, we have prepared a special teaching resource that we know will greatly encourage you and anyone you share it with. My friend, the Lord loves you, and He has a word in season to help you. As you listen to the series and soak in the good news of Jesus, faith will arise in your heart to receive every blessing He has prepared for you in the days to come. So be sure to request this month's special teaching resource and get ready to receive your breakthrough. This month, as a thank you for your gift of support to our ministry, receive Joseph's brand new 4-CD album, Positioned to Receive Your Miracle. Discover how you can tap into God's constant supply of blessings and receive the breakthrough you need. Do you know God is constantly supplying the Holy Spirit to you? Which means God is constantly supplying the Spirit and God is constantly working miracles. And for a specific gift, you will also receive the How to Pray and See Results 3-DVD album and a prayer journal. Discover Bible truths and practical keys to help you pray effective and powerful prayers in faith. When we pray, it's not to soothe. We pray to bring heaven down to earth. Ask in my name, and you shall receive. Whatever you ask the Father in my name, you will receive. Request these faith-building resources today. Call us toll-free at 877-901-4300 or visit us at josephprince.org.
Joseph Prince Ministries is a Section 501c3 nonprofit organization, and your gift is tax deductible for the amount that exceeds any fair market value of the materials you receive from us.